Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Essa é a série Fala Mercado e hoje eu respondo uma pergunta que de vez em quando me chega como perder o medo de entrar no mercado de ações, de começar, de dar o primeiro passo. Isso é uma coisa muito comum com muita gente que ainda se assusta com aquelas cotações, com aqueles gráficos, com a necessidade de você sair fora do comum, que é ter dinheiro num banco grande e eventualmente abrir uma conta na corretora. Enfim, a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre esses primeiros passos e, de certa forma, o que eu acho interessante para que você definitivamente perca o medo do mercado de renda variável, porque eu acho, inclusive, que esse é o mercado necessário para quem pensa em diversificação dos seus investimentos, beleza? Já pedindo, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar like nesse vídeo e se não está inscrito no canal, se inscreva. Sempre vou estar aqui falando sobre investimentos. Clique no sininho para ativar as notificações e além disso, aqui embaixo, né, tem um botão aí na descrição do vídeo, você pode clicando entrar no nosso grupo de WhatsApp. Todo dia eu coloco informação nova lá, sempre gratuita. Então sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar sobre acessibilidade, né? Na verdade, quando eu comecei há mais de 20 anos, né, a gente tinha muito medo do mercado de ações, porque para que você pudesse operar ações ou investir em ações, né, era tudo muito complexo. Ou seja, você tinha que ir numa corretora, geralmente elas estavam aqui em São Paulo, quando muito tinha um site, aí você tinha que preencher um formulário, né, você tinha que ir no cartório, né, e reconhecer a assinatura, e você tinha que enviar para a corretora, e a partir dali, cada corretora tinha lá suas taxas, mas via de regra você pagava, assim como para você ter uma conta corrente, você pagava, né, um valor para ter conta aberta numa corretora. E se você comprasse ações, você pagava uma custódia para poder exatamente a corretora cuidar dessas ações. E isso gerava, né, uma grande insegurança, né? Poxa vida, eu estou vendo se eu vou me adaptar a esse mercado, se eu vou querer isso, e de certa forma daqui a pouco tem uma conta lá de 50, 100, R$ 200 para pagar todo mês, simplesmente porque estou querendo dar um passo e conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Bom, veja bem, esta época se foi, né? Hoje o mercado ele está muito mais democrático e permite até que o pequeno investidor, o cara que começa lá a poupar 50, 100 reais por mês, tenha uma conta na corretora e não tenha, né, que pagar, por exemplo, essas taxas, né? Hoje você pode simplesmente em poucos minutos, né, abrir uma conta na corretora que no máximo até no dia seguinte já vai estar habilitada e você a partir daí vai dar o primeiro passo. E o que é mais importante, na grande maioria dessas corretoras, né, como por exemplo na corretora que a gente tem uma assessora parceira, que é a BFR, que é a XP, você não tem taxa nenhuma para pagar mês a mês, tá? Você pode simplesmente abrir a sua conta e ir conhecendo esse ambiente que te proporciona investimentos no mercado de ações e investimentos em tantos outros produtos, diferentes inclusive daqueles produtos que tem no seu banco. Então, por exemplo, lá na XP você tem lá uma prateleira com um número quase infinito de fundos de investimentos, um número muito grande de investimentos em renda fixa, um monte de possibilidades dentro do mercado de renda variável, inclusive de comprar ações aqui no Brasil a um custo muito baixo, né? Quando esse custo existe. Operar mercado futuro, né? Como por exemplo o índice futuro e também o dólar, de operar BDRs, né, que são ações, por exemplo, americanas de grandes empresas como Apple, como Tesla, como Nvidia, né, aqui no Brasil, né, isso também é possível. Repito, há um custo muito baixo quando esse custo existe, né, porque hoje o único custo que ficou foi a corretagem em algumas corretoras e ainda assim é uma corretagem tão baixa que permite que você, mesmo com pouco capital, dê o primeiro passo. Então tudo isso hoje é muito simples e é muito seguro, né? Hoje algumas corretoras que a gente tem no Brasil, inclusive, tem capital aberto na bolsa. Então aquele medo que a gente tinha de botar o seu dinheiro numa corretora pequena e você não sabia sobre a saúde financeira dessa corretora, isso se foi, né? Porque inclusive algumas corretoras têm capital aberto na bolsa, ou seja, entrega seus relatórios, você consegue ver a saúde financeira dessa corretora, que hoje em dia
se assemelha a bancos médios e grandes, né, em relação à segurança, em relação ao capital que tem, enfim. Tá? Então, esse foi um primeiro passo vencido e você pode simplesmente dar esse primeiro passo com muita segurança, abrindo sua conta e já se adaptando a esse ambiente. Tá? O segundo tópico que eu separei aqui é exatamente uma pergunta que também me chega, né? Poxa, André, eu quero entrar no mercado, mas eu estou com um pouco de receio porque eu vejo muita gente falar que não é o momento do mercado de ações. E é verdade, né? A gente no ano de 2024, nos primeiros meses, que é quando eu estou gravando esse vídeo, o mercado está vivendo uma fase bem lateral, enquanto a renda fixa está pagando muito bem. Né? A gente tem aí ofertas de renda fixa com uma boa segurança que paga a inflação mais 6% ao ano, o que é uma boa rentabilidade. O problema disso é que o mercado não avisa quando essa condição vai mudar. Não tem uma plaquinha, né? Olha, pare, não invista em renda variável porque o mercado vai ficar ruim. Da mesma forma que não existe uma plaquinha, siga, invista em renda variável porque ele vai ficar bom. Né? Se a gente volta um pouco no tempo, há 2 anos atrás, 2022, aliás, 3 anos atrás, 2021, a situação era completamente inversa. A renda fixa estava pagando muito mal, porque a taxa de juros estava lá embaixo, enquanto a renda variável tinha feito uma perna linda de alta. Né? Então, essas condições no mercado mudam de tempos em tempos e sem aviso. E se você está de fora, completamente de fora, até que você entre nesse ambiente e entenda o que você está fazendo, leva um tempo. Né? Ou seja, este tempo de adaptação, se o mercado começar a andar agora, você vai acabar perdendo muitas e muitas oportunidades, porque você nem vai perceber que o mercado já está subindo. Por quê? Só aparece no jornal que o mercado subiu quando ele já subiu muito, pode acreditar. Tá? Geralmente a hora que começa a sair no jornal que a bola da vez é tal investimento, significa que já está na hora de sair, porque já não é mais. Existe sempre um atraso, ou seja, você pode, mesmo com o mercado lateral aqui nesse momento, e você pensando na diversificação, porque é importante que você tenha investimentos diversificados, é importante que você tenha renda fixa, é importante que você tenha imóvel, o FII, é importante, dependendo do tamanho do capital, que você invista também de forma dolarizada, mesmo que seja em ações lá nos Estados Unidos, se você é mais arrojado, né? Ou se você tem um perfil mais conservador, investir em renda fixa nos Estados Unidos, para alguns é interessante que você tenha, por exemplo, um tanto do teu capital investido em criptomoeda e, eventualmente, é claro, você vai, conhecendo o mercado de renda variável, ter a possibilidade de também diversificar o capital nesse tipo de investimento no mercado de renda variável. E aí é importante que você comece o mais rápido possível para você entender o que é uma ação, por que essa ação está lá no mercado, o que a empresa ganha com isso, o que o investidor ganha com isso, por que você precisa de uma corretora, por que você precisa de uma bolsa, enfim. São muitas coisas iniciais que você precisa aprender e isso leva tempo. Aliás, para poupar um pouco desse tempo, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um curso gratuito que a gente fez que explica esse processo inicial e esse primeiro passo, tá? Para que você entenda coisas básicas. Né? Então esse conteúdo vai te ajudar aí você a tirar, né, esse conceito de que tudo é muito complexo e tudo mais, e entender que no final das contas, né, as coisas se tornam simples a partir do momento que você começa a estudar o básico, perfeito? Enfim, já que o mercado de renda variável está mais parado neste momento que eu gravo o vídeo, né, para mim o melhor momento de você chegar, aprender e se preparar para a próxima perna bonita do mercado. Perna esta que eu não sei quando vem, mas eu sei que certamente virá, e se você estiver preparado, você vai poder se aproveitar dela. Tá? E depois, acho que o terceiro e último tópico que eu separei aqui é exatamente o que a pergunta que muita gente me faz é qual caminho a seguir. Né? Porque você tem alguns métodos de análises, você tem investimento de longo prazo, você tem o trade, né, que são operações mais curtas, aonde você vai observar gráficos, né, e ao invés de ficar focado em valor, você vai ficar focado em preço, ou seja, existe muitas formas de atuação nesse mercado. Pois bem, primeiro,
Vamos tirar desta conta o day trade, tá? Day trade são operações que começam e terminam no mesmo dia, porque isso é uma profissão. Se você quer fazer isso, esse é um processo, leva alguns anos para que você possa se formar um bom day trader e, claro, não tem nenhuma garantia, assim como nenhuma profissão de que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, certo? Assim como em qualquer profissão, a maioria não ganha, como em qualquer profissão, mas é um trabalho como qualquer outro, né, que exige muita disciplina, muito gerenciamento de risco, uma rotina de estudos muito grande, tá? Exige muito e paga muito bem, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma profissão, um caminho que talvez nem seja para você. Se for, ótimo, tá? Você vai estudar bastante, eu espero que você tenha muito sucesso. Mas para a grande maioria, né, é, acho que para praticamente todos os investidores de renda variável, o longo prazo é uma coisa importante, porque mesmo que você seja trader, né, não dá para colocar todo o teu dinheiro alocado a risco. Uma parte desse dinheiro vai estar em renda variável e vai estar alocado em renda variável pensando no longo prazo. E para isso é preciso que você entenda um pouco de fundamento de empresa, tá? Ou, se você quiser terceirizar isso, que você encontre um bom fundo de investimento em ações, onde você tem um gestor que vai cuidar do seu dinheiro, ele vai tomar as decisões, ele entende de fundamento, ele entende de saúde de empresa, tá? Aí, né, o conceito, na verdade, é o conceito de você diversificar em várias ações ou em vários fundos de investimentos, tá? Que vão tentar encontrar valor nas melhores ações do mercado, porque dentro de um determinado setor você tem ações que vão muito bem com o passar do tempo. A gente tem, por exemplo, o exemplo de varejo, né? E tem ações que vão muito mais com o passar do tempo. Então, neste momento, a gente tem ações do varejo que estão rompendo o topo histórico, ou seja, estão na sua cotação máxima, e ações do varejo que estão lá na sua cotação mínima, né, fazendo fundo histórico, né? E aí, a análise fundamentalista estuda isso, quais são as melhores empresas mais preparadas de cada setor para que você consiga, de forma diversificada, investir nessas empresas. E aí você tem também, caso queira fazer operações baseadas na mudança de preço, a análise técnica, que é a análise de gráfico. Também exige um bom estudo. No meu entendimento, né, essa análise técnica é um pouco mais simples, porque enquanto a análise fundamentalista tem muitas variáveis, né, por exemplo, as variáveis que você encontra no setor de varejo são completamente diferentes das variáveis que você encontra, por exemplo, numa mineradora, tá? Que depende, por exemplo, do preço do minério na China, que depende, por exemplo, do preço do dólar, enquanto uma varejista, né, depende de taxa de juros, isso é muito mais importante para uma varejista do que para uma mineradora. Depende se tem ou não a entrada de um novo concorrente aqui no Brasil, como aconteceu ultimamente com a chegada de Amazon, de Alibaba, de outras tantas, né? Ou seja, são muitas variáveis para você se adaptar. A análise técnica, né, a única coisa que a gente mede é a variação do preço com o passar do tempo. Então, para algumas pessoas, né, vai ser importante que você estude esse tipo de análise para que você consiga tomar decisões com parte do seu capital alocado na renda variável, focado no curto prazo, perfeito? Então, vale a pena você dar o primeiro passo, escolher um método de análise, se não gostar ou não se adaptar, se achar muito complexo, escolher outro método de análise, como por exemplo a análise técnica, ou se começar pela análise técnica, análise fundamentalista, para que você possa, cara, estudando bastante, ficar seguro na tomada das decisões, para que você, com disciplina, possa pensar nesse acúmulo de capital, que fundamentalmente tem que ter o foco no longo prazo, mesmo que as suas operações sejam curtas. Não importa o que você vai fazer hoje ou amanhã, né? O que importa é o que você vai fazer e como você vai fazer as suas operações, os seus investimentos nos próximos 20 anos para que você consiga acumular maior capital possível no menor espaço de tempo. É isso. Então, pode perder esse medo. Você consegue entrar no mercado, você nem precisa começar a operar agora, você pode começar devagar com 50, com 100 reais, mas vai tateando porque isso é necessário, tá? Para que você tenha uma boa diversificação dos seus investimentos. Porque se a gente tiver no futuro um país melhor, né, essa fatia de investimentos em renda variável tende a ser a que vai te dar
um melhor retorno no longo prazo. Ou seja, não é uma opção. É igual, eu estou com febre, eu não quero tomar Novalgina. Não tem isso, você precisa tomar, senão isso não vai passar, né? Eu preciso de renda variável porque se eu acredito que o país no futuro vai ser melhor, este vai ser o investimento que vai me trazer no longo prazo um melhor retorno. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.